aí, galera do Pandora, tudo bom? Hora da gente conversar sobre Guimarães Rosa e a sua obra Sagarana. Vamos começar um pouquinho especificamente do Guimarães Rosa. Ele é um autor que se localiza na terceira geração modernista. Então, qual que é essa diferença da segunda para a terceira geração? Na segunda geração, como a gente já viu em outros autores aí, a segunda geração tem aquele caráter neorrealista, então é aquele caráter de denúncia, aquele caráter mais panfletário. O Guimarães, ainda que o seu olhar também vai mostrar essa realidade, ele já não vai ter tanto esse caráter panfletário, tá? E essa obra Sagarana, ela vai estar aí ainda mais historicamente próxima dessa segunda geração, mas ela é encaixada na terceira geração, ok? E a obra Sagarana, ela vai ter esse olhar muito mais intimista, muito mais voltado para um lado interior. Então, é importante que você veja essa diferença, que é uma característica da terceira geração, um caráter mais filosófico, um caráter mais do olhar para dentro. Então, vamos dar uma olhadinha para essas características da obra como um todo, desses 9 contos que o Guimarães Rosa vai trabalhar, e daqui a pouquinho a gente vai analisar individualmente essas histórias aí. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, é importante a gente falar do próprio nome, Sagarana, né? E pensando que uma das grandes características do Guimarães Rosa, que é a sua inovação linguística, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas essa inovação linguística, ela já aparece no próprio nome Sagarana. Então, quebrando aí o nome Sagarana, Saga, que é um termo alemão, significa canto heróico, e Rana, que é um termo do tupi, a moda de. Então, se a gente junta nesse neologismo, Sagarana significa a moda de um canto heróico. Então, já tem aí a noção dessa intenção quase que de fábula, já mostrando uma intenção bem heróica desses vários contos. E aí a gente já vai pensando também nas figuras, dos personagens que vão aparecer, cavaleiros, cangaceiros, os animais, o cenário, tudo isso é muito importante na obra de Guimarães Rosa, ok? De uma maneira geral, algumas coisas importantes da gente conversar sobre ele. A obra ela vai ter um caráter universal e filosófico, isso é bastante importante, você vai perceber isso em todos os contos. Existe uma presença muito forte do misticismo e esse tom fabuloso. Então você vai perceber que os animais, eles têm características humanas, eles vão conversar, eles vão pensar, você vai perceber isso principalmente na conversa de bois, por exemplo. O apego às forças do destino, então você vê também essa característica presente aí na obra, e a gente tem uma análise psicológica das personagens, e aí a gente percebe essa característica da terceira geração modernista, esse lance mais psicológico, esse lance mais filosófico. E é importante a gente pensar que antes de cada uma dessas histórias, a gente encontra uma epígrafe, que é aquele textinho que aparece antes dos contos começarem. Tente fazer uma relação entre essa epígrafe e o conto que acontece, tá? Porque essa epígrafe, ela antecipa um pouquinho o que vai acontecer, ela já joga um pouquinho da história, ela quase que resume a história inteira já, numa forma alegórica, uma forma de fábula, nas cantigas de roda, por exemplo, da barata. Então, ela já antecipa um pouquinho desses fatos aí. E uma das principais características do Guimarães Rosa é a questão da sua inovação linguística, esse trabalho que ele vai falar com as palavras, que ele vai trazer com essas palavras. E um lugar onde tudo vai se passar, que é Minas Gerais. Mas não adianta só eu falar, vamos ouvir da voz do próprio Guimarães Rosa. No começo do livro Sagarana, na introdução, ele escreve uma carta para João Condé, explicando um pouquinho sobre o porquê da obra, de onde veio a ideia de Sagarana, como surgiram. Então, alguns pontos que eu acho interessante da gente pensar aqui, não só ilustram isso aqui, mas justificam até as características do autor dentro da terceira geração, mas mostrar aqui, mais uma vez, como nós já discutimos em outros momentos, não se esqueça de que o que você tem em mãos é arte. Acima de tudo, você tem um vestibular, eu sei disso, que essa é a sua preocupação, mas não se esqueça que o material que você tem em mãos é arte. Então trate isso como arte, leve o seu olhar para um olhar artístico, receba esse material como um material artístico. Então, pensando já nesse quesito arte, olha o que ele vai falar a respeito disso. Tinha de pensar igualmente na palavra arte, em tudo que ela para mim representava, como corpo e como alma, como um daqueles variados caminhos que levam do temporal ao eterno, principalmente. Já pressentira que o livro, não podendo ser de poemas,
teria de ser novelas. A diferença entre conto e novela tem mais a ver com o seu tamanho, tanto que você vai ver que o Burrinho Pedrez e a Áurea Veja de Augusto Matraga são histórias bem mais longas, mais volumosas, o que a gente pode caracterizar como novelas mesmo, ok? E, sendo meu, uma série de histórias adultas da carochinha, portanto. Então, nesse momento aí que ele fala, a gente já percebe a intenção artística dele, o quanto tem esse lance pessoal também das histórias, principalmente por conta do lugar, que a gente também vai conversar um pouquinho. Em relação à estrutura, como ele trabalha, especialmente a questão da inovação da linguagem, a relação estrutural, de como ele vai colocar essas frases, ele vai dizer o seguinte: rezei, de verdade, para que pudesse esquecer-me por completo de que algum dia já tivessem existido septos, limitações, tabiques, preconceitos a respeito de normas, modas, tendências, escolas literárias, doutrinas, conceitos, atualidades e tradições, no tempo e no espaço. Isso porque, na panela do pobre, tudo é tempero. E, conforme aquele sábio salmão grego de André Malraux, um rio sem margens é o ideal do peixe. Então, aqui a gente percebe já esse flerte dele com essa nova forma de trabalhar, longe das estruturas formais, que é uma característica do modernismo, então ele vai trabalhar com essa inovação, mas do jeito dele. E ele vai falar: aí experimentei o meu estilo. Como é que estaria? Me agradou. De certo que eu amava a língua. Apenas não a amo como a mãe severa, mas como a bela amante e companheira. O que eu gostaria de poder fazer, não o que fiz, João Condé, seria aplicar, no caso, a minha interpretação de uns versos de Paul Éluard. O peixe avança na água, como um dedo numa luva. Um ideal, precisão micromilimétrica, que essa foi a intenção dele ao trabalhar com essa inovação linguística. E ele diz assim: riqueza, ó riqueza, pelo menos impiedoso, horror ao lugar comum, que as chapas são pedaços de carne corrompida, são pecados contra o Espírito Santo, são taperas no território do idioma. Mas ainda haveria mais, se possível. Sonhar é fácil, João Condé. Realizar é que são elas. Além dos estados líquidos e sólidos, por que não tentar trabalhar a língua também em estado gasoso? Então, perceba a preocupação dele com a questão linguística. E aí vem um grande medo e preconceito ao ler Guimarães Rosa, a questão da linguagem. De fato, numa primeira leitura de Guimarães, você pode olhar e falar: poxa, não entendo essas palavras, não consigo entender. Então imagina as personagens, imagine-se lá no sertão mineiro, aquelas personagens humildes, caipiras, simples. Imagina a linguagem dessas pessoas, imagina a linguagem desses personagens, como que isso é falado. E Guimarães arranca isso dessas personagens e materializa isso no papel. Então perceba também a importância desse espaço, como é que esse espaço vai colaborar. E para ele, o espaço de Minas Gerais é muito importante para a obra. Então você vai perceber como o elemento da natureza, os animais, as plantas, todo esse espaço físico colabora para a construção disso. E sobre o espaço, ele vai dizer o seguinte: naquela altura, porém, eu tinha que escolher um terreno onde localizar as minhas histórias. Podia ser Barbacena, Belo Horizonte, o Rio, a China, o arquipélago de Neo Barataria, o espaço astral, ou mesmo o pedaço de Minas que era mais meu. E foi o que preferi, porque tinha muitas saudades de lá, porque conhecia um pouco melhor a terra, a gente, bichos, árvores, porque o povo do interior, sem convenções, poses, dá melhores personagens de parábolas. Lá se veem bem as reações humanas e a ação do destino. Olha o que a gente falou. Lá se vê bem um rio cair na cachoeira ou contornar a montanha, e as grandes árvores estalarem sob o raio, e a cada talo do capim humano rebrotar com a chuva ou se estorricar com a seca. Então, guarda isso para a gente analisar todos os contos, e é isso que nós vamos fazer a partir de agora, ok? Vamos lá.